Há lugares que não se deixam prender pelo papel. Não importa quantas vezes se tente desenhá-los, o traço falha, a tinta se recusa e o espaço permanece branco. Espaços perfeitos, como se o papel tivesse engolido a própria realidade. Alguns dizem que são apenas erros de cartógrafos cansados, mas os viajantes que ousaram atravessar esses limites falam de relógios que param, de ruas que se movem, de estações que correm ritmos diferentes. Alguns voltaram com histórias confusas, outros nunca regressaram. Não há nome nos mapas, não há registro nos livros, somente entre histórias sussurradas, há sempre um nome escondido, como se o mundo guardasse segredos que não podem ser revelados. Não há nome nos mapas, não há registro nos livros, somente histórias sussurradas. Há sempre um nome escondido, como se o mundo guardasse segredos que não podem ser revelados. Guardado na memória de poucos, existe um mapa que nunca pode ser apagado. A fé desenhada no papel. Há uma verdade que os homens costumam aceitar como absoluta, sem questionar. O que existe pode ser mostrado, medido e registrado, e não há forma mais segura de provar que algo faz parte do mundo do que desenhá-lo em um mapa. Para Henrique Vasconcelos, essa não era apenas uma ideia, era uma herança, algo que respirava desde a infância. Cresceu entre as ruas de paralelepípedos e as encostas íngremes de Ouro Preto, na antiga casa de seus avós, um sobrado colonial, de portas e janelas pintadas de azul, com paredes grossas que pareciam absorver o tempo e guardar cada sussurro de décadas passadas. Lá, o relógio da sala marcava sempre 5 minutos atrasado, como se recusasse a correr com a pressa do mundo. O cheiro de café torrado, madeira envelhecida e cera de abelha nunca saía dos cômodos, e acima de tudo, os mapas eram tratados como objetos quase sagrados. Não era apenas decoração, cobriam as paredes da sala de jantar, o escritório, os corredores e até o pequeno quarto de hóspedes. Havia mapas de todos os tamanhos e épocas, cartas coloniais da capitania de Minas Gerais do século XVIII, com nomes de vilas que já não existiam, e rios desenhados com curvas quase artísticas, desenhos feitos à mão por viajantes, e tropeiros, onde estradas eram linhas finas e incertas, como se o próprio caminho pudesse mudar. Plantas de fazenda, distritos e minas de ouro, traçados com tinta que escureceu com o tempo, mas mantinha a precisão de quem conhecia cada palmo da terra. Seu avô, Sebastião Vasconcelos, era geógrafo aposentado. Um homem de estatura baixa, ombros curvados pelo peso dos livros e dos anos, com mãos calejadas e manchadas de tinta, e olhos claros que pareciam enxergar além do que os outros viam. Foi ele quem, desde que Henrique tinha 7 anos, segurou sua mão pequena e o iniciou neste universo de linhas e nomes. Olhe com atenção, menino, dizia ele, com a voz rouca e calma, apontando um dedo marcado pelo tempo, para uma linha quase invisível no meio de uma região coberta de montanhas. Aqui foi o caminho do ouro. Os tropeiros passavam por ali com suas mulas, carregadas de pedras preciosas, há mais de 200 anos. E ali, veja esse ponto minúsculo. Era uma vila de garimpeiros, que desapareceu há mais de um século. Não há mais casas, não há mais moradores, não há mais nada visível, mas enquanto ela estiver desenhada aqui, ela não morreu de verdade.
ela continua existindo, para quem sabe ler o que o papel conta. Para a mente de criança de Henrique, aquilo fazia todo o sentido do mundo. Os mapas não eram apenas desenho, eram provas irrefutáveis. Eram a garantia de que nada poderia simplesmente desaparecer, sem deixar vestígios. Se estava desenhado, existia. Se tinha um nome, tinha uma história. Era uma ordem que ele passou a acreditar, mais do que em qualquer outra coisa. Mais do que nas histórias da Bíblia que a avó contava. Mais do que nas lendas de serras e currais que os vizinhos repetiam. Ele passava horas sentado no chão de madeira polida do escritório, ao lado da grande mesa de trabalho do avô, rodeado de livros grossos de capa dura, lunetas de vidro fosco, compassos de metal, esquadras e frascos de tinta de ferragem, que já estavam secos há décadas. Aprendeu a ler coordenadas geográficas antes mesmo de dominar completamente todas as letras dos livros de história. Sabia que uma linha reta significava uma estrada oficial, uma linha ondulada era um rio ou riacho, uma mancha verde escura, mata fechada. Um ponto acompanhado de um nome representava vidas inteiras, com casas, igrejas, filhos e crianças brincando. Certa tarde, quando tinha cerca de 10 anos, ele ficou parado por um tempo diante de um mapa antigo do ano de 1837, encontrado em um baú do sótão. Era uma carta muito detalhada, feita à mão por um engenheiro militar português. Mais ao centro de uma área, cercada por montanhas bem definidas, havia um espaço em branco, sem linhas, sem nomes, sem nenhuma marcação. Parecia um buraco perfeito no meio do desenho, como se alguém tivesse recortado aquela parte e depois colado um pedaço de papel novo, exatamente do mesmo tamanho e textura. Vovô? Perguntou ele, apertando a barra da calça de linho do avô, que estava trabalhando em outro mapa com uma pena de ganso. O que tem aqui? Por que não desenharam nada? Sebastião parou imediatamente o que fazia. Levantou os óculos redondos que escorregavam pelo nariz e aproximou-se para olhar com atenção. Ficou em silêncio por longos instantes, como se estivesse lembrando de algo que preferia manter guardado no fundo da memória. Depois, soltou um suspiro profundo, pesado, como se carregasse um segredo antigo que não poderia compartilhar por completo. Ares em branco, meu filho, respondeu ele, com a voz mais baixa e séria do que o habitual, podem significar duas coisas. Ou ninguém jamais foi lá para ver, medir e registrar, ou alguém decidiu que esse lugar não deveria estar desenhado, que não deveria ser conhecido. Mas por que alguém iria querer esconder um lugar? Insistiu Henrique, sem entender todos os que estão lá. To- Todos os outros estão lá. Há coisas no mundo, Henrique, que não foram feitas para serem possuídas, nem medidas, nem controladas, explicou o avô, passando a mão suavemente sobre o espaço em branco, como se pudesse sentir o que havia por trás. Há lugares que pertencem a si mesmo, que seguem regras diferentes das nossas. O tempo não passa lá da mesma forma. As coisas não envelhecem como aqui. A natureza obedece a outras leis. E às vezes,
quando um lugar assim é descoberto, as pessoas acham melhor apagá-lo dos registros para que ninguém tente mudá-lo, explicá-lo, explorá-lo ou destruí-lo. Essas palavras se gravaram na memória de Henrique, como uma marca de fogo. Naquela idade, não compreendia completamente o significado de um lugar que não deveria ser conhecido, mas sentia um arrepio percorrer sua espinha. Para ele, o mundo deveria ser todo desenhado, todo medido, todo explicado. Os mapas prometiam verdade, prometiam segurança, prometiam que nada e ninguém poderia simplesmente ser apagado da existência. Com o passar dos anos, essa paixão deixou de ser apenas um interesse de criança, para se transformar em uma convicção profunda. Ele estudou geografia, história e direito, sempre com o objetivo de entender como o mundo é registrado e preservado. Aos 38 anos, com alguns fios grisalhos já aparecendo nas têmporas, e uma cicatriz fina na sobrancelha esquerda, herança de um desabamento, em uma mina abandonada durante uma investigação de desaparecimento. Ele mantinha essa fé, mas ela já não era mais ingênua. Há 10 anos, trabalhava como detetive particular em Belo Horizonte, especializado exatamente nos casos que a polícia oficial classificava sem solução. Desaparecimentos sem rastros, objetos que apareciam em locais onde nunca haviam estado, testemunhos que pareciam delírios coletivos, lendas que se recusavam a morrer com o tempo. Para outros, eram apenas casos fechados por falta de provas materiais. Para Henrique, eram fios soltos que levavam a uma trama muito maior, invisível aos olhos comuns, mas que existia da mesma forma que vilas esquecidas dos mapas antigos. O caderno, a porta entreaberta. Era uma noite de maio e o céu sobre a capital mineira estava carregado de nuvens escuras que prometiam uma chuva pesada. Os trovões já se ouviam ao longe, ecoando pelas montanhas ao redor da cidade, como se fossem vozes antigas. Em seu escritório modesto, o segundo andar de um prédio antigo na rua da Bahia, com paredes de azulejos desbotados e um chão já gasto pelo tempo. A cada passo, a luz amarela de um abajur de cobre iluminava uma mesa coberta de papéis, processos antigos, recortes de jornais, cadernos de anotações e alguns mapas desdobrados. No meio de tudo isso, havia um objeto que ele havia encontrado há 3 dias em um sebo da rua Rio de Janeiro, um caderno de viagem de capa de couro marrom escura, desgastado pelo tempo e pela umidade, com as bordas das páginas amareladas e quebradiças, amarrado com uma tira de couro que já estava quase se soltando. O dono do sebo, um senhor de cabelos brancos chamado Teodoro, com óculos de lentes grossas e uma bengala de madeira de jacarandá, dissera apenas que fazia parte de uma coleção antiga que havia recebido de um herdeiro desconhecido, sem saber de onde vinha ou quem era o autor. Parece muito velho, comentou Teodoro, entregando-o com cuidado, como se fosse algo frágil. Não encontrei nenhum nome, nem na capa, nem na primeira página. Talvez seja apenas um diário de um viajante qualquer, que passou por aqui há muitos anos. Mas ao folhear as páginas com cuidado, usando luvas de algodão para não danificar o papel, Henrique percebeu que não era um diário comum. A caligrafia dentro era firme, com traços elegantes e um pouco inclinados para a direita,
típica de quem escrevia com pena de ganso e tinta de ferragem. A data na primeira página estava claramente marcada, 12 de outubro de 1947. Haviam anotações detalhadas sobre caminhos, rios, montanhas, distâncias e vilas pequenas, com referências precisas a nomes de lugares que Henrique conhecia bem. Mas foi na terceira página que ele parou de folhear, como se estivesse batido em uma parede invisível. Cheguei à Santa Eterna. Ao entardecer, o sol já estava escondido por trás das montanhas, pintando o céu de tons de roxo e laranja, e uma névoa fina começava a subir do vale, cobrindo os campos e as árvores mais baixas, como um véu transparente. Não encontrei seu nome em nenhum dos mapas que trouxe comigo, nem nos mais recentes impressos pelo governo federal, nem nos mais antigos que herdei de meu pai, que foi engenheiro de estradas e percorreu toda a região na década de 1910. O condutor da carroça, um homem da região chamado José, parou bruscamente, a cerca de 1 quilômetro da entrada, e recusou-se a dar mais um passo. Disse-me, com a voz trêmula e os olhos desviados para o chão, que lá o tempo não obedece às regras do resto do mundo. Os relógios param de cruzar os limites da cidade. As ruas mudam de direção quando a lua cheia sobe, e as estações do ano parecem correr em velocidade diferente. E quem entra pode encontrar o caminho de volta ou não. Dizem que ela foi apagada de todos os registros oficiais para sempre, há mais de 50 anos, por ordem de uma instituição. Mas eu a vi, suas casas de pedra branca, com janelas de madeira escura e telhados de barro avermelhado. A igreja de torre única, cujo sino tocava sempre à meia-noite, mesmo quando não há vento. O chafariz da praça central, de pedra talhada, com motivos de flores e folhas, com água que nunca seca, nem no verão mais quente. O ar que cheira flores de laranjeira. A tranquilidade que não se encontra em nenhum outro lugar. Vi pessoas andando pelas ruas, conversando, levando suas vidas, trabalhando nas lojas e nas lavouras, crianças brincando nos quintais, mas havia algo diferente. Pareciam estar ao mesmo tempo presentes e distantes, como se pertencesse a um lugar que só parcialmente se toca com o nosso. Não sentiam a pressa, a preocupação, o desgaste que vemos em todos os outros lugares. Henrique passou os dedos com cuidado sobre as palavras, como se pudesse sentir a intenção de quem as escreveu. A tinta parecia ainda ter um leve relevo, como se tivesse secado há pouco tempo, não há quase 80 anos. Mas o que mais chamou sua atenção foi a frase seguinte, escrita com letras pouco menores e mais apressadas, como se o autor tivesse hesitado antes de escrevê-la, com tinta um pouco mais escura. Não tente registrá-la, não tente desenhá-la, nem fotografá-la, nem contar a ninguém, de forma que possam encontrá-la. O arquivo não permite que ela seja fixada no papel ou na memória dos que não estão preparados. Algumas coisas não foram feitas para serem mantidas no mundo dos objetos e das regras dos homens. Elas existem de outra forma, mais verdadeira, mas menos visível. A palavra arquivo fez seu coração bater mais forte. Era um termo que ele nunca havia encontrado em documentos oficiais, nem nos livros de história, nem nos registros geográficos, mas que soava estranhamente familiar,
como se estivesse escondido em algum canto da sua memória, esperando para ser lembrado. Naquele momento, ele sentiu que a certeza que carregava desde criança começava a rachar. A realidade podia ser desenhada, mas também podia ser apagada. E se conseguiram apagar uma cidade inteira, o que mais teriam escondido? Ausência. O que não está nos registros. Na manhã seguinte, Henrique iniciou uma busca exaustiva, como nunca havia feito antes. Consultou mapas geográficos de diferentes épocas na Biblioteca Pública Estadual, vasculhou registros do IBGE, leu livros de história de Minas Gerais, pesquisou arquivos de prefeituras, igrejas, companhias de, companhias de estrada e ferrovias, companhias de estradas e ferrovias, cartas de registro de cartório civil e militar. Entrou em contato com cartógrafos, historiadores, pesquisadores universitários, colecionadores de documentos antigos e até com funcionários de museu e arquivos. O resultado foi sempre o mesmo: nada. Não havia nenhuma vila, distrito, povoado ou município chamado Santa Eterna em nenhum período da história oficial do estado. Nenhuma menção em atas de câmaras municipais, nenhum registro de nascimento, casamento ou óbito, nenhuma notícia de jornal, nenhuma referência em relatórios de viajantes, nenhuma inscrição em placas ou marcos de estrada, nenhum registro de impostos, nenhuma lista de eleitores, nenhum dado de população. Era como se o nome nunca tivesse sido pronunciado por ninguém. Um espaço vazio, perfeito e absoluto, como que ele vira no mapa antigo na casa do avô. Mas Henrique sabia que quando os registros oficiais se calavam, a memória das pessoas muitas vezes mantinha o que os livros tentavam esquecer. Usou seus contatos com pesquisadores locais, historiadores amadores e colecionadores de antiguidade. Espalhou a pergunta: já ouviram falar de Santa Eterna? Visitou feiras de antiguidade, participou de reunião de grupos de história regional, conversou com moradores mais velhos em vilas pequenas. Passaram-se 3 semanas de busca, viagens e conversas sem resultados concretos, até que uma tarde recebeu um telefonema. A voz do outro lado da linha era calma, firme e um pouco grave, de quem já tinha vivido muito e não tinha pressa. Me chamo Rosa Almeida, sou professora aposentada. Ouvi dizer que procurou por Santa Eterna. Eu nasci lá. A visão de Rosa. A memória como prova. Henrique viajou até Sabará, numa manhã de sol fraco e ar úmido, percorrendo estradas ladeadas por montanhas cobertas de mata atlântica, rios de águas claras e pequenas fazendas com plantações de café e cana-de-açúcar. A casa de Rosa Almeida ficava numa rua tranquila, afastada do centro, cercada por um jardim cheio de rosas vermelhas, jasmins, margaridas, alecrim e árvores de fruto, como laranjeiras e pessegueiros. Ela tinha 78 anos, cabelo branco, preso em um coque firme, rosto marcado por rugas que pareciam desenhar mapas de uma vida longa, e olhos claros e vivos que pareciam ver muito além do que estava diante deles. Recebeu com café forte recém-passado e um bolo de fubá com queijo, ainda quente do forno, e antes mesmo que ele fizesse a primeira pergunta, disse com uma serenidade que não existia espaço para dúvida: muitos vêm perguntar, a maioria acha que é lenda
ou que eu confundi com outra cidade, ou que estou inventando para chamar atenção. Mas eu me lembro de cada detalhe, como se tivesse saído de lá ontem. A memória é o único mapa que ninguém pode apagar, nem mesmo o arquivo. Ela começou a contar, e a riqueza dos detalhes era tão grande que parecia impossível ser inventada. Descreveu a praça central com um chafariz de pedra talhada no centro, onde as crianças corriam atrás de borboletas e os velhos conversavam sentados em bancos de madeira trabalhada. Falou da igreja de Nossa Senhora da Eternidade, cujo sino tocava sempre à meia-noite, sem falhar, e cujo som parecia ressoar por toda a cidade e pelos vales ao redor. Contou da escola de paredes brancas e janelas azuis, onde aprendeu a ler com as cartilhas antigas e a escrever com pena de ganso, e do rio que contornava a vila, de águas claras e geladas, onde os moradores lavavam roupas e os pescadores pegavam peixes de escamas prateadas que brilhavam sob o sol. E as ruas, e os nomes, e as casas? Perguntou Henrique, anotando rapidamente em seu caderno. Claro, respondeu ela, como se recitasse algo que sabia de cor. Rua da Laranjeira, onde ficava a casa dos meus pais, com um grande quintal cheio de árvores frutíferas. Rua do Sino, que levava até a igreja. Beco da Memória, uma rua estreita que dava para o cemitério. Travessa da Fonte, onde morava a família do ferreiro. Rua da Feira, onde aconteciam as mercadorias semanais, onde aconteciam os mercados semanais. Meu pai era ferreiro, na esquina da praça, e minha mãe vendia doce de leite e goiabada, na feira de sábado, que acontecia na praça central. Saí de lá aos 17 anos para estudar em Ouro Preto, como era o costume na época. 2 anos depois, quis voltar para visitar a família e os amigos, mas o caminho mudou. A estrada que eu conhecia, com suas curvas, pontes de madeira e marcos de pedra, simplesmente não existiam mais. Onde deveriam estar as casas, as plantações e a entrada da cidade, só havia mato alto, pedras soltas e árvores antigas. Ninguém na região sabia do que eu falava. Diziam que era um sonho de menina, ou confusão com alguma fazenda isolada. Quando Henrique pediu provas concretas, documentos, certidões, fotografias, algo que pudesse ser tocado e mostrado a qualquer pessoa, ela hesitou por um momento, levantou-se devagar e voltou com uma caixa de madeira envernizada, com fecho de ferro enferrujado, entalhes simplesmente de folhas e flores na tampa. Dentro havia poucos objetos guardados com extremo cuidado, como se fossem tesouros de valor inestimável. Retirou primeiro uma fotografia antiga, desbotada pelo tempo e pela luz, com bordas irregulares e um vinco no meio, como se tivesse sido dobrada e guardada durante muitos anos. Nela, uma jovem sorridente, ela mesma, na época, estava em frente a uma casa branca de comporta azul. Atrás dela, uma rua estreita ladeada de árvores frondosas, e ao fundo, a torre de uma igreja com uma única cruz. Já mostrei essa foto para historiadores, cartógrafos, funcionários de museu e até para um arqueólogo, disse Rosa, com um tom triste, misturado com resignação. Nenhum deles reconheceu a construção, a rua ou a paisagem. Dizem que é uma imagem de lugar desconhecido, ou até falsa, pois não consta em nenhum registro oficial, mas eu sei, eu estava lá. Tirou depois uma moeda de cobre, escurecida pelo tempo e pelo manuseio, com o nome Santa Eterna, gravada em uma das faces, e uma cruz simples na outra.
E por último, um pequeno pedaço de tecido de linho, bordado com flores, em um formato que Henrique nunca havia visto em nenhuma região de Minas Gerais. O papel pode ser apagado, os documentos podem ser rasgados, os mapas podem ser refeitos, completou ela, segurando objetos com carinho e cuidado. Segurando os objetos com carinho e cuidado. Mas a verdade que carregamos dentro de nós não pode ser destruída, não pode ser apagada, nem hoje, nem para sempre. Ela apenas muda a forma como existe.